Oi, eu sou Cris Mascarenhas, psicoterapeuta evolutiva, energética e espiritual, e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho mais sobre nosso tema da live passada, que foi vivenciando a fase da crisálida. E a gente está nesse ano de 2020, vivenciando essa grande pandemia, a do Covid-19, e que está trazendo tantas e tantas transformações, tantos e tantos eventos, seja eles traumáticos, dolorosos, né? Tantas mudanças na nossa vida social, com o isolamento social, com a quarentena, com os internamentos das pessoas nas UTIs, né? Nos centros hospitalares, com o desencarne coletivo de tantas e tantas pessoas, esses impactos familiares, os impactos no meio ambiente também, as diferenciações no clima. Então, essas alterações econômicas, políticas, tudo isso está acontecendo nesse exato momento. E a gente trouxe esse tema para poder ter uma visão um pouco mais espiritual, e entender, né, de uma forma mais suave, abrindo um pouco mais a mente para outra forma de visualizar essa fase difícil e dolorosa. E aí a gente vai conversar, tá? Como eu havia falado para vocês anteriormente, a crisálida é uma fase do ciclo metamorfósico da lagarta, né, como muitas pessoas sabem. A borboleta, já na sua fase adulta, ela procura, né, após a fase do acasalamento, uma planta especial, perfeita, digamos assim, para pôr os seus ovos. E assim que esses ovos eclodem, essas lagartas, elas se alimentam, né, dessas próprias folhas, elas crescem, elas se desenvolvem, e após um determinado tempo, né, de desenvolvimento e crescimento, essas lagartas, elas entram em uma fase de introspecção, né, que traz essas mudanças, e ela adentra em seu casulo, que é o que a gente está chamando também de crisálida. Então, esse momento dentro da crisálida, a lagarta, ela sofre por diversas mudanças e alterações físicas, ambientais e futuramente até de comportamentos, né, de hábitos. Essa lagarta dentro da crisálida, ela não tem acesso à comida, ela não vê o sol, ela não pode caminhar, então ela fica ali quietinha, sofrendo essas mudanças, essas alterações. Nascem as suas perninhas, nascem as antenas, as asas, o aparelho mastigatório passa a ser uma trombazinha de sucção de néctar. Então ela passa por uma mudança brusca. E ali dentro da crisálida, ela está, digamos assim, vulnerável a todas as ações externas daquele ambiente, né? A chuva, enfim, até predadores. Mas ela está ali, né? Ela se entregou completamente a essa fase, porque ela sabe, né, o quanto aquilo será importante para ela, porque quando essa crisálida se romper, ela estará nascendo para uma vida nova, com experiências completamente novas e até colaboração de vida nova, porque ela muda o hábito dela, e essa mudança de hábito também traz uma nova colaboração para o meio ambiente. Então aí a gente para pensar será que a gente está vivendo algo parecido, né? Que nós fomos compulsoriamente colocados dentro da nossa crisálida, do nosso lar, onde a gente está vulnerável às ações externas,
sejam elas econômicas, políticas, sociais, ambientais, ou até mesmo de predadores. Sim, por que não? Porque o vírus é um predador natural do homem, né? E aí a gente está dentro dessa crisálida, a gente está dentro da nossa casa e, por consequência, a gente entra na nossa crisálida interior. A gente passa a olhar mais para dentro, a se conhecer mais, né? Porque esse enclausuramento, digamos assim, faz com que a gente se perceba, faz com que a gente ouça a nossa própria voz, faz com que a gente preste atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e até a própria vivência dentro dessa casa, né, dentro da nossa família, nos faz perceber alguns comportamentos pessoais, individuais e alguns comportamentos daqueles que convivem conosco, que o dia a dia, né, o trabalho não deixa a gente perceber. A correria da nossa rotina não deixa a gente perceber essa característica daquele que convive conosco. Então, isso traz um grande espelho. A gente passa a ver nossas atitudes, nossos limites, né? A gente passa a perceber o que é possível, o que não é possível, o que é suportável, o que não é suportável. E aí a gente passa a analisar, a refletir, a pensar, a ver o mundo por uma outra perspectiva, né? Muitas pessoas deixaram de trabalhar, perderam toda aquela rotina que tinha, de acordar, de se alimentar, de tomar seu banho, de ir até o trabalho, de passar 8 horas dentro de uma empresa, de, ao sair, ter esse retorno, chegar em casa apenas tomar um café, às vezes não tinha nem muito tempo com a família, já chegava exausto, muitas vezes não tinha nem espaço para uma insônia, para uma ansiedade. E aí a gente está aprendendo a viver com um espaço que a gente não tinha antes, né? Um espaço para pensar, um espaço para conviver, um espaço para se reconhecer, mais tempo para ter tempo para se alimentar, ter tempo para criar, né? A criatividade, ela precisa do ócio. E aí essas mudanças, que foram repentinas, é claro, elas causam na gente um pouco de ansiedade, um pouco de medo, né? O questionamento, o que é isso que está acontecendo? Então a gente está vivendo a fase da crisálida. E é importante compreender que existem 4 tipos de crisálidas diferentes na nossa vida. Existe aí a crisálida do nascimento, que a gente pode também chamar de crisálida do útero. A crisálida da vida, que é a vivência material, né? Essa experiência fora do útero. A crisálida da morte, que nos traz aí uma experiência de rompimento dessa vida material para uma perspectiva espiritual, né? Essa experiência de sair dessa crisálida, dessa personalidade, dessa identidade, dessa ilusão, né? Dessa crisálida ilusória que a gente vive, material. E a crisálida da vida espiritual, que é uma experiência daquela vida eterna, da existência da consciência sem os véus, sem a ilusão. E a gente também precisa entender que existe a crisálida planetária, a crisálida do próprio planeta Terra, que é um ser vivo. Ele também tem as suas crisálidas, o planeta Terra também está em evolução, em desenvolvimento, e já passou por tantas crisálidas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu listei aqui. E o planeta também tem suas crisálidas, tem suas fases, tem seus processos evolutivos. E temos a crisálida humana, do ser individual,
singular. E é importante a gente compreender que essas crisálidas, nossa e do planeta Terra, são crisálidas energéticas, né? Essa crisálida, na verdade, ela é constituída pelo campo eletromagnético da Terra e o nosso campo eletromagnético. Campo esse que repele ou atrai situações de acordo com a nossa sintonia. Então, é tudo muito verdadeiro, é tudo muito matemático, físico, quântico, é tudo muito energético. Então, é aquela velha causa e efeito, é aquela velha situação onde você joga uma pedra no lago e aquelas ondas vai reverberando e criando, né, situações até suas bordas. Então vai se expandindo. E isso acontece conosco. As nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos vão criando crisálidas coletivas e crisálidas individuais, né? E aí a gente para pensar, uau, né? Olha o tamanho da responsabilidade. Responsabilidade não só sobre a nossa própria vida, mas responsabilidade sobre a vida coletiva de todos nós. Então, o que acontece dentro da nossa mente, do nosso sentimento e, por consequência, as nossas ações nos trazem aí as consequências para todo um planeta. E é tudo tão perfeito porque são camadas. Temos aí a crisálida desde do microcosmos até o macrocosmo. A crisálida desde o átomo, as células, as moléculas, os órgãos, o indivíduo, o planeta, o sistema solar, a galáxia, o universo. E tudo isso a gente precisa olhar para as nossas ações, né? O que é que eu faço? O que é que eu penso? O que é que eu como? O que é que eu faço com o meu parceiro? O que é que eu faço com o meu próximo, né? Com a minha filha, com o meu marido, com minha mulher, com minha vizinha, com o meu patrão, né? O chefe, com aquele que é meu subordinado. O que é que eu faço com relação ao presidente do país? O que é que eu faço com relação aos animais, às plantas, ao lixo? Que responsabilidade eu tenho com o lixo que eu produzo? Enfim, tudo isso são reflexões que muitas pessoas estão despertando a partir dessa nossa crisálida atual, né? E aí eu trouxe para vocês algumas crisálidas vivenciadas, tanto crisálidas no ponto de vista alegóricas, tá? Que também faz muita diferença, porque a gente carrega elas como crenças, arquétipos. Então eu vou citar alguma delas para vocês. E também crisálidas que aconteceram no decorrer aí do planeta, que realmente foram vivenciadas e sentidas mesmo em todos os aspectos físicos, emocionais e psicológicos. Aí eu trouxe aí a primeira crisálida, a crisálida do Jardim do Éden, né? Essa alegoria que fala sobre, podemos dizer assim, o primeiro conflito familiar. Estava lá Adão e Eva em seu lindo paraíso, que é uma crisálida perfeita, digamos, de passagem, porque não existem, gente, crisálidas só ruins, tá? Ruins, vamos colocar assim, em uma perspectiva de dor, né, de dificuldade, porque não existe nada bom ou ruim. Existem sim pontos de vista, perspectiva, forma
digamos assim, de encarar, de vivenciar, de compreender determinadas situações. Então, aquele jardim do Éden, aquele paraíso, era perfeito naquele momento, até quando houve aí a experimentação do homem com o seu dito pecado original, que foi a desobediência para com o Criador e, digamos assim, cedeu à tentação, né, aos desejos e provou daquele fruto proibido. E o que aconteceu? Foram expulsos do Éden. Então aquela crisálida, ela se abriu e o homem foi vivenciar o quê? A dor, a dificuldade, onde teria que trabalhar, né, e conseguir o alimento do próprio suor. A mulher sentiria as dores do parto e, enfim, a família enfrentaria a dificuldade da vida. Seria a sua primeira prova, sua primeira expiação, seria o primeiro karma, digamos assim, da humanidade, do ser humano. Após essa crisálida, a gente pode estar também trazendo a crisálida da Guerra do Fogo, que foi um dos primeiros conflitos do homem pré-histórico com a descoberta do fogo. Então, aquela questão de quem domina, como dominar, como criar, como gerar, né? Alguns homens pré-históricos que viviam em determinado local e que viram aquilo, né? Aquele Deus, fogo, como lidar com isso. E aí ocorreram, claro, né, os primeiros conflitos do homem para ver quem domina, quem faz, quem não faz, quem tem esse Deus, né, como agradar esse Deus. Então foi uma crisálida de primeiro nascimento, digamos assim, da sensação de posse e de poder do homem. E isso nos fez crescer e desenvolver a capacidade de pensar, de como dominar aquilo, de como dividir, compartilhar essa descoberta. Aí a gente vem também associado a essa sensação de posse, digamos assim, a crisálida da agricultura, que é quando o homem aprendeu a semear e a cultivar seu próprio alimento, né? Onde, por conta dos roubos de outras tribos, digamos assim, de outras aldeias, que não tinha a habilidade de cultivar, de plantar, de armazenar, né? Não tinha esse hábito, essa cultura, digamos assim, e já tinha, digamos, aspectos morais e éticos um pouco diferentes, chegava ali naquela aldeia e roubava, saqueava, e agia com violência. Então, digamos que essa foi também uma crisálida de convivência, né? Aí tendo a dificuldade de o que é meu, o que é seu, né? Qual é o respeito do território, o que fazer para não ser roubado, não ser agredido, não ser saqueado, não entrar em conflito. Aí nasce as primeiras relações de troca. Olha, nós somos bons em plantar, em cultivar e armazenar, e vocês são bons em caça. Vocês são bons em construir ferramentas. Então, eu troco as ferramentas, vocês me fazem ferramentas e eu dou para vocês o alimento. Então, as primeiras relações de troca nascem dentro dessa crisálida, desse momento difícil, digamos assim, do nascimento da agricultura, né? desse domínio da agricultura. Aí a gente parte também para aquela alegoria do dilúvio, né? aquele processo onde o homem faz digamos assim, as pazes com o divino, né? A arca da aliança, de fazer as pazes com aquilo que ele já foi desobediente. Então ele segue uma fé,
né? O nascimento da fé, da obediência, da sobrevivência. E aí, quando acaba o dilúvio, aquele homem sai daquela crisálida com aquela arca, com a sua família e com os animais que ali estavam. Então, é uma outra crisálida onde muitas pessoas, segundo o relato, né, a história do dilúvio fala que todo o restante da humanidade, fora o próprio Noé e sua família, aqueles animais que estavam dentro da arca, foram dizimados através do dilúvio. Então aí a gente para pensar o que é que essa crisálida trouxe de aprendizado, né? E aí a gente traz a crisálida da crucificação, que foi a vida e morte, né, de Jesus, essa fase, e o que isso representou a nível espiritual, né, de mudança religiosa, a perspectiva de um ser puro, de tamanha benevolência, que nos traz todo o seu conhecimento, nos traz muita, traz uma nova forma de pensar sobre a vida, sobre o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo, a questão do amor, da caridade, enfim. E nasce o cristianismo. Então, a gente veio aí a crisálida da vida de Jesus, e aí nasce também uma nova perspectiva, uma nova humanidade baseada nessa vivência. Aí a gente tem aqui também a crisálida do patriarcado. É uma crisálida que a gente ainda está processando, ainda está saindo. E assim, muitas dessas crisálidas que eu estou falando, elas existem ainda estão sendo utilizadas para processos. Por isso que eu volto e digo, são camadas, né? São camadas energéticas que fluem o tempo inteiro para trazer transformação, mutação, né? Para o nosso ser, para a nossa alma, para nosso aprendizado espiritual nessa escola chamada Terra. E aí vem o do patriarcado, como eu estava falando, que a gente ainda vive, mas a gente está começando a abrir essa crisálida, que é a perspectiva do valor feminino, né? O que representa a mulher para a humanidade? Qual a sua importância? Né? Por que não a liberdade feminina? Por que não o domínio da força feminina sobre ela mesma? Né? De explorar essa força de uma forma positiva, da responsabilidade feminina para com a educação, para com a criação, para com gerar, né? Isso tudo é muito vivo, muito atual. Aí a gente tem a crisálida da escravidão, que também é uma crisálida que ainda está sendo processada pelo homem. Infelizmente, a gente ainda tem muito trabalho escravo, e isso nos traz a reflexão sobre o que é a liberdade, qual a importância da liberdade, né? E nos impulsiona a lutar contra isso, a crescer contra isso e a desenvolver uma sociedade livre, uma sociedade por uma perspectiva construtiva através da capacidade de ser livre. Então é uma crisálida também muito atual, muito viva, que a gente precisa ainda estar vivendo essas alterações, essas mudanças. Então, lembrem-se que são camadas ainda ativas. E aí a gente também vivencia, né, os efeitos traumáticos das guerras. Aí a gente teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, suas bombas atômicas, com 125 milhões de mortos, a peste bubônica com 200 milhões de mortos, a gripe espanhola,
a varíola, a cólera, o ebola, a gripe suína, a AIDS, a sepse. Então, são momentos, por exemplo, das guerras, que nos fez pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de entrar em conflito com uma outra nação. E que levanta tantas e tantas pessoas em busca da paz, que levanta a bandeira da paz, né? A guerra faz nascer também os Gandhis da vida, as pessoas que lutam pelo bem viver, que lutam pelo amor entre si, por uma sociedade que não precise degladiar para poder ser feliz. Claro que a gente sabe que ainda existem muitas guerras frias, silenciosas, guerras políticas, econômicas, tecnológicas. Então, por isso que eu digo que a crisálida da guerra ainda é uma crisálida que está sendo processada e vivenciada. E a gente, por consequência, assume os efeitos dela dentro da nossa vida, né? Dentro do nosso dia a dia. Aí a gente traz aí também as crisálidas dos desastres naturais, como tsunami, terremoto, ciclone, inundações, né? Que são crisálidas, que é o planeta levantando o ombro, se sacudindo e dizendo: opa, vocês estão fazendo um mau uso de tudo que é abundante, fértil, de tudo que existem para o seu bem viver, que é a natureza. Então, é o ser humano fazendo uso do que Deus nos deu de melhor, né, desse grande presente que é o planeta Terra e toda a sua natureza. Então, quando a gente agride o meio ambiente, né, quando a gente maltrata a nossa atmosfera, quando a gente maltrata os nossos mares, quando a gente maltrata os animais, quando a gente maltrata toda a vegetação, todas as plantas, todas as árvores, o planeta faz assim: opa, vocês estão precisando de uma crisálida para refletir sobre isso, porque a gente só se questiona o porquê que estamos tendo terremoto, o porquê que está aparecendo esses ciclones, o porquê que estamos enfrentando um tsunami. E aí, quando você vai estudar a raiz, a causa daquilo, tem ali o dedinho da ação humana, irresponsável, digamos assim. Então, é um jeito do planeta sacudir os ombros e dizer: ei, acorda, desperta, está se comportando mal. Vamos resolver isso, vamos remexer essa água para ver o que tem no fundo. Aí aparece toda aquela areia, aquela lama, você reconhece o que tem no fundo e depois vai se assentando e aí a água fica cristalina. E como você sabe exatamente o que tem no fundo, você vai pisar nesse solo com mais segurança ou com mais dificuldade, digamos assim, ou com mais liberdade, tá? Então, os desastres naturais, eles acontecem por conta disso e com esse propósito. Aí a gente tem aí a crisálida do terrorismo, do 11 de setembro, que também foi um grande trauma, né, na nossa história, e que processa aí também a questão dos conflitos, das guerras, né, e dentre outras coisas que devemos refletir com esse acontecimento. Falamos também da crisálida da fome, da desigualdade social, que é uma crisálida que é a raiz para muitas e muitas causas de dor e sofrimento para a humanidade. Então, a fome, ela mata muito mais do que muitas guerras, né? A fome mata muito mais do que
tantas doenças já matou. É algo muito presente, é algo que a gente precisa prestar atenção. E isso nos traz a reflexão de partilha. Traz a reflexão dessa corrida encegueirada e egoísta do poder, de ter, do consumo. Né? Quando a gente alimenta a indústria do consumo, a gente traz a pobreza, a gente traz a fome, a gente traz a miséria, né? E aí a gente deixa aquela pirâmide da desigualdade social muito mais, digamos assim, muito mais injusta. Então, vamos prestar atenção nas nossas ações, né, no micro, para compreender o que é que está acontecendo no macro. Aí eu trouxe também algumas crisálidas marcantes no nosso Brasil. Eu só vou citar eles aqui, como o incêndio do edifício Joelma, trazendo aí a responsabilidade com relação a diversas coisas na construção civil, a questão de segurança, questão de atendimento em grandes acidentes, e aí desenvolve o processo medicinal também, o processo de atendimento hospitalar, o processo de socorro. Então cresce a tecnologia da medicina, cresce a tecnologia da assistência, né? Aí temos o massacre do Carandiru, que faz a gente olhar para a questão presidiária, a explosão do shopping de Osasco, né? A queda do avião, aliás, dos aviões, a gente teve já 2 quedas de avião aqui, da TAM, né, em São Paulo e em Congonhas. O deslizamento na região serrana do Rio de Janeiro, com as chuvas. A gente teve aí um incêndio na Boate Kiss, o rompimento da barragem Mariana, Brumadinho, fora as crisálidas de exploração política e econômica, né? Então, essas crisálidas aí trazem pensamentos sobre responsabilidades, né? Sobre valorização do ser humano, sobre a vida, e responsabilidades sobre tudo isso que eu já havia falado, né? Infraestrutura, segurança, meio ambiente, enfim. E aí, já finalizando, eu coloquei aqui uma frase interessante, que nos serve também de pensamento. A árvore, para se tornar majestosa, precisa passar pela crisálida da semente. Então, se você for parar para pensar, é cíclico. Tudo é circular. Toda fase ela tem um início, tem um meio, tem um fim, né? Tem um início, meio e fim. E aí vai. E esses processos, eles vão acontecendo com um único objetivo, de nos transformar, de nos fazer crescer, de nos fazer pensar, de introspectar, de adentrar nas nossas ações, pensamentos. E isso é no dia a dia, né? Não é só em grandes coisas, em pequenas coisas também. Quantas e quantas mães e pais passaram a refletir sobre a educação de seus filhos depois que passaram a conviver um pouco mais com eles nessa pandemia que estamos vivendo. Passaram a ver melhor como é que seus filhos agem. Porque antes, você saindo para trabalhar e seu filho saindo para estudar, o convívio era muito pouco. Hoje, com eles estudando dentro de casa, né? Muitos trabalhando dentro de casa e convivendo, né? Acordando e dormindo juntos, passaram a observar como é que está sendo essa educação, o que é que essa criança tem pensado, como essa criança tem agido.
muitos dentro de casa passaram a observar a quantidade de lixo que estão produzindo, porque com a quarentena você parava para pensar quantas vezes você saía para levar o seu lixo, por exemplo, ali na esquina, né? Então, uau, como eu produzo, né, resíduo para o mundo. E aí, isso nos traz o pensamento sobre o consumo. Quando a gente para ver as notícias que falam aí as alterações no planeta, desde a mudança do eixo, né, da inclinação, até as calotas polares, a questão da camada de ozônio que fechou o seu buraco, a questão dos animais marítimos estarem chegando muito mais próximos à Terra, a diminuição das vibrações nas placas tectônicas, a diminuição do gás carbônico emanado aí pelos carros, pelas indústrias, enfim. A Crisálida é uma grande colaboração para todos. A Crisálida, ela é um momento matematicamente perfeito que faz parte dessa engrenagem evolutiva. Ela nos traz evolução. Tudo aquilo que nos faz refletir, nos faz pensar sobre o porquê, como, né? O porquê que eu estou sentindo essa dor, o porquê que isso está acontecendo, né? Quando a gente perde um ente querido no meio de uma pandemia como essa, a gente se questiona, mas é questionar de uma forma racional, questionar de uma forma não egoísta, questionar de uma forma sem apego, sem culpa, sem julgamento, sem remorso. E tudo isso que eu falei aqui, é importante a gente pensar sobre a questão do julgamento, que é um dos grandes cânceres da humanidade, né? É o julgamento, é você julgar a situação alheia, o pensamento alheio, a atitude alheia, porque não existe erro. Existe um momento de ignorância, um momento ao qual aquela atitude que você está tomando era a melhor. Mas a partir do momento que cresce o conhecimento, a sabedoria, deixa de ter ignorância nesse momento. E quando deixa de ter ignorância, cresce a responsabilidade. Então eu digo para todos vocês, para viver em um mundo com felicidade, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter mergulhos dentro das nossas ações, dentro dos nossos pensamentos e sentimentos. A gente tem que entrar na crisálida não compulsoriamente, a gente tem que entrar voluntariamente. Ou, mesmo que sejam crisálidas compulsórias, que elas sempre vão existir, que a gente entre e que a gente se permita sentir a dor, que a gente se permita compreender onde é que estava o equívoco, mas sem julgamento, com liberdade, com suavidade, com leveza, né? E aí eu até coloquei uma frase que diz assim, ó: aceitando nossas crisálidas e deixando as asas nascerem, estaremos reconhecendo a não necessidade de novas crisálidas dolorosas. Então, existirão crisálidas, mas crisálidas de amor, crisálidas de prazer, tá? E sempre lembrando que quando a borboleta ela sai da sua crisálida e do seu casulo, ela experimenta um mundo completamente novo, voando de flor em flor,
experimentando algo doce que é o néctar e polinizando essas flores, colaborando com o mundo, com o universo. E ela faz tudo isso voluntariamente, né? Através de um impulso instintivo que existe dentro dela. Então, o que cabe ao homem é não ser uma crisálida que não quer entrar, ou desculpa, o que cabe ao homem é não ser uma lagarta que não quer entrar em um casulo, e sim ser uma lagarta que quer estar no casulo e que quando estar nele compreende que quando ele abre existe um mundo novo, doce e solar, brilhante nos esperando. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo. Vou pedir para vocês clicarem aí, dar um like, seguir o canal, compartilhar, que é importante para a gente. Obrigada a todos do Centro Raio de Luz e a todos que me acompanham lá na Terapia Evolutiva, no Instagram, aqui no Facebook e no YouTube, tá, gente? Muito obrigada a todos vocês e até os próximos vídeos. Beijo!